Bom dia. Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di startup e imprenditori tra Italia, Brasile e America Latina. Buongiorno São Paulo e Italcam, Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo, apresentam Infraparlare, o podcast das empresas empenhadas em construir as infraestruturas do futuro. Bem-vindos, amigos do Infraparlare. Mais um Infraparlare aqui para vocês. Estamos com um novo convidado, mas eu quero agradecer mais uma vez vocês que estão acompanhando o Buongiorno São Paulo junto com a Italcam, a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, nesta nova série falando de infraestrutura e de tantos tópicos interessantes. Hoje estamos com Giuliano Almeida. Benvenuto. Grazie. Prego. Buongiorno, tudo bem e você? Buongiorno. E hoje falaremos, Giuliano é diretor de compras e suprimentos da Fiat, e falaremos um pouco, né, desse mundo também de suprimentos da cadeia global, né, de suprimentos e tantos tópicos que estão envolvidos, né, nesse segmento, né. Primeiramente, obrigado por participar aqui do Infraparlare, né. Eu que agradeço. Bom, vamos entender, às vezes a gente fala de suprimentos, mas não sabemos exatamente, tem a logística, tem tempos envolvidos, qual é o papel de suprimento, né, desse segmento. Bom, buongiorno, Alessandro, buongiorno a tutti, não? Buongiorno a tutti. Te agradeço pelo convite para falar de um tema tão complexo e tão em voga na atualidade, né? Nós temos hoje, a área de suprimentos, ela vem passando por uma transformação muito grande ao longo dos anos, né? Sim. Quando, há tempos atrás, quando nós falávamos de compras ou de supply chain ou suprimentos, basicamente era uma área que tinha um serviço específico para atender a manufatura ou eventualmente a engenharia. A gente podia dizer que quase que nós éramos considerados o quintal da manufatura, né? Tem que prover peças e negociar um determinado componente ou material ou serviço. E hoje esse cenário está mudando completamente, né? Nós estamos nos tornando, na indústria, uma área extremamente estratégica. Para você ter uma ideia, hoje como responsável da Stellantis, né, na qual a Fiat está, dos brands. O grupo agora exato, Stellantis, né? Cresceu um pouquinho. Nós somos responsáveis por 80% do custo de produção dos veículos, né? Então, qualquer decisão errada que nós tomamos, a gente pode influenciar o resultado da empresa. Então, o objetivo maior é que nós possamos, de forma muito proativa, de forma muito estratégica também, dar os fundamentos, as diretrizes também para a nossa organização tomar as decisões certas. E a nossa área hoje, né, além de ser uma área que é a porta de entrada, a janela para novas tecnologias, para parceiros, para os fornecedores, nós também temos um papel de gerar a integração grande entre todas as áreas da empresa. Para você ter uma ideia, como área de suprimentos, a gente cuida desde áreas comerciais, né, as demandas comerciais, até a manufatura propriamente dita, a negociação de componentes e materiais diretos, mas tudo que é necessário na produção do veículo de forma indireta para compor a linha, novos investimentos, passa pela nossa administração. Então, no meu entendimento, a área de suprimentos ela vem se tornando muito mais estratégica do que ela já foi em algum momento no passado, e ela de fato pode mudar de forma muito representativa os resultados da empresa, de forma geral na indústria, e não é diferente na nossa empresa, na Stellantis. Muitas empresas que tiveram assim no Infraparlare aqui falavam justamente que antigamente era visto como uma coisa para deixar por último, né? A logística é uma coisa para finalizar, mas na verdade ela é toda a cadeia, né? Exato, então exato. Assim, desde a produção comercial, a logística, então é muito importante por uma empresa da indústria como a Fiat, né, Stellantis. Sem dúvida nenhuma.
Então isso é bom entender, né? Porque claramente a indústria é um pouco mais complexa às vezes do que é o mundo comercial, né? O varejo. Então e a Fiat ela veio enfrentando umas mudanças também nesse mundo, porque claramente passamos por várias situações, né? Tivemos o Covid, tivemos, né, 2020, mudou um pouco, né? Sim. Eu diria que os últimos 2 anos, né, também com o Covid, a gente passou por desafios muito grandes, né? Mais recentemente agora também a guerra da Ucrânia, isso vem pressionado muito a área de suprimentos, né? A parte de logística, mas a área de compras também. Hoje nós estamos ainda sofrendo um impacto muito forte da crise de semicondutores, que ela, de certa forma, começou lá com o advento aí do Covid-19, né? Mas não foi a única razão da crise, né? A gente sabe que com o avanço das tecnologias, a eletrificação, os veículos elétricos, nós vamos precisar de mais e mais, uma quantidade muito maior de chips no veículo, né? Quase 5 vezes do que um carro tradicional. Mas o Covid potencializou essa crise, né? Então, naquele determinado momento, a indústria automotiva ela se fechou quase que por completo. A indústria de laptops, de celulares, ela não parou, na realidade foi o contrário, ela potencializou ainda mais, e os fornecedores de microprocessadores eles migraram a demanda da indústria automotiva e privilegiaram a indústria de celulares, de computadores e outros equipamentos com outras tecnologias, né? Isso gerou um buraco, né? Um vale aí importante entre a nossa demanda da indústria automotiva e a disponibilidade da capacidade produtiva dos fornecedores de chip. Isso agora nós ainda estamos passando um momento muito importante com shortage de chips no mercado, na indústria como um todo, na indústria global na realidade, e a gente entende que isso vai se perdurar ainda ao longo aí de 2023, infelizmente. Mais recentemente, a gente também estamos tendo aí, passando pela guerra da Ucrânia, que de certa forma tem algum impacto na nossa produção também, do ponto de vista de matérias-primas. Algumas matérias-primas, a maior parte delas são produzidas naquela região, então acaba impactando o nosso negócio. Por outro lado, também tem uma pressão inflacionária muito grande, né? A guerra está fazendo com que o custo do gás, o custo da energia na Europa suba substancialmente, e obviamente daqueles produtos ou eventualmente até alguns serviços que a gente adquire da Europa acaba sofrendo a inflação, uma pressão inflacionária. Então a combinação de um shortage, uma crise de semicondutores importantes com a guerra da Ucrânia vem fazendo com que nós tenhamos um desafio muito importante aí na indústria automotiva. E como que a Stellantis, né, junto com todos os brands, a Fiat incluso, como que a gente vem tratando esse cenário? Primeiro, uma integração muito forte entre as áreas, né? Eu participo de um comitê diário onde eu tenho engenharia, qualidade, supply chain, logística, também com integração com o time global, para que a gente possa tomar as decisões rápidas e efetivas, né? Uma vez que eu tenho shortage de alguns componentes, eventualmente matérias-primas, eu preciso desviar a produção de forma rápida. E nesses comitês, né, sempre de forma muito transparente, muito cooperativa também, a gente tem ações como eu consigo trazer, nós estamos nesse comitê, eu discuto a alocação de semicondutores global, então eu represento a South America, a América do Sul, nesse comitê global, para que eu consiga trazer semicondutores e produzir componentes. Por outro lado, também, junto com a nossa engenharia, a gente consegue desenvolver alternativas, nem sempre de curto prazo. Meu time de logística e também de compras está o tempo inteiro em busca de microprocessadores de brokers, obviamente com custo maior, né? Mas todo esse processo somado faz com que a gente nós estejamos sofrendo bastante os efeitos tanto da crise de semicondutores quanto da guerra, mas a gente tem conseguido superar, pelo menos, ou mitigar os efeitos dessas crises. Né? Que não deve ser fácil, né, de enfrentar, com certeza. O mercado brasileiro, ele sempre foi importante para a Fiat, né? Agora para a Stellantis. O Brasil, né, é
um mercado muito grande. Talvez às vezes, né, ele até supera, né, a Europa ou com certeza a Itália, né? Mas quais são as sinergias que podem ser desenvolvidas, né, nesse segmento da cadeia de suprimento aqui, tanto em outros países? Né? Esse é um ponto interessante. Nós, enquanto área de suprimentos, né, a gente tem uma ação transversal muito forte, né? Seja do ponto de vista de plantas, nós temos 5 plantas produtivas na América do Sul, seja do ponto de vista de veículos, mas também entre as áreas, né? Então, suprimentos, nós trabalhamos com todas as áreas da empresa, com todas as plantas da América do Sul e também com uma integração muito forte com o time global, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de adquirir conhecimentos, né, referências ou best practices, seja de um brand, seja de um veículo específico, seja de uma área específica, a gente consegue trazer essa sinergia para todas as áreas. E isso, de fato, tem sido um case ou cases de sucesso, né, de reconhecimento importante. Agora, mais recentemente, com o merge que nós tivemos entre PSA e FCA, inclusive, nós trouxemos sinergias importantes para o nosso negócio, sinergias não só do ponto de vista de resultados econômicos, financeiros, mas também de processo, de sistemas, de pessoas também. Isso tem sido muito representativo para o resultado da nossa empresa na região. E como você mencionou, Alessandro, a Stellantis, a Fiat sempre acreditou na região, a Stellantis continua acreditando muito na região, no nosso país. A gente tem uma representatividade importante, até por essa autonomia que nós temos em relação ao time global, com muita sinergia sempre, mas sempre com as tomadas de decisão, pensando não só no futuro do nosso negócio na região, mas no futuro do país, na industrialização, na localização de componentes e serviços, e esse é o nosso objetivo. É interessante, porque a gente sabe claramente, né, que a história da Fiat aqui é muito bonita, né? Também é importante, tem um desenvolvimento muito grande. Então, com certeza, podem surgir, mesmo do Brasil, né, algumas sinergias que ajudam as outras empresas lá fora, né? Isso, sem dúvida. Acho muito interessante. E, bom, nós fazemos sempre uma pausa, né, nos nossos episódios, que se chama Hora do Café, é um cafezinho virtual. Bom momento. Um bom momento. Então, vamos escutar na Hora do Café uma comunicação, né, dos nossos parceiros. Até já! Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Amigos, a Hora do Café de hoje é com a Italcam, a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. E hoje falamos dos produtos italianos mais vendidos no Brasil. Ou seja, os produtos que o Brasil importa mais da Itália. Primeiro, a Itália é um grande fornecedor para o Brasil. Às vezes é o segundo, terceiro, quarto fornecedor, dependendo do segmento industrial. Vamos lá, no segmento gastronômico, a Itália é o segundo fornecedor depois de Portugal, né, europeu. Tem 2,5% de cota de mercado e os produtos mais vendidos são massas e produtos para forno, 19%, vinhos, 17% e frutas e produtos naturais, 15%. Depois temos máquinas para alimentos. A Itália tem uma cota de 8,7% no Brasil. É o quarto fornecedor, depois de China, Alemanha e Estados Unidos. Máquinas agrícolas. A Itália é o terceiro fornecedor do Brasil, depois de Alemanha e Finlândia. Tem uma cota de mercado do 4,5%. E depois, as máquinas para a indústria, no geral. A Itália é o quarto fornecedor depois de Estados Unidos, China e Alemanha. Por último, temos as máquinas para cosméticos. Aqui a Itália pode realmente fazer melhor porque é o 10º fornecedor
com uma cota bem pequena, 2,4%, e os primeiros 3 países são França, Estados Unidos e Espanha. Estes são os produtos italianos mais importados pelo Brasil. Siga Infraparlare, a série com a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Bom, estamos de volta da hora do café. Estamos aqui com Giuliano Almeida, do grupo Stellantis, né? Fiat e todas as outras marcas, claramente, do grupo, falando de cadeia de suprimentos e também falando um pouco desse mundo importante, digamos, é uma organização, mas faz parte da produção, que às vezes o público não conhece muito bem, porque só recebe o produto final. Exato. Então, às vezes é bom entender por que tá tendo esse atraso, por que, né? A gente experimentou isso com a guerra, com o Covid, não tinha peças, né? Não tinha... Ainda estamos experimentando. Pelo menos, eu não sei exatamente no Brasil, porque o Brasil é um mercado um pouco à parte, mas na Europa teve muitos problemas e muito carro alemão, francês e italiano não conseguiu ser entregue porque faltava peças. Exato. Não sei se aconteceu aqui também. Aqui também, na realidade, ainda temos uma demanda importante aí de todos os brands da Stellantis e, infelizmente... tem alguns casos de esperas longas, né? Não é o nosso objetivo, mas em função, uma vez que a crise dos semicondutores não está estabilizada ainda, em alguns casos a gente vem demorando mais do que o que nós gostaríamos para entregar um carro para o nosso cliente final, né? Isso tem melhorado e é caso a caso, né? Tem alguns veículos tem um componente tecnológico mais forte, obviamente necessita de uma quantidade maior de microprocessadores e aí é um pouco mais complexo. A gente ainda está passando por esse processo. Tem melhorado, deve estabilizar a partir do meados do ano que vem. E obviamente a gente não é o que a gente gostaria. Sim, né? Claro. Tem alguma atividade que está saindo aqui do Brasil, da Fiat do Brasil? Eu falo Fiat porque eu sou acostumado, né? Sempre crescemos com a Fiat, tivemos sempre carros Fiat na Itália, então já estamos... o grupo, né? O grupo Stellantis. Tem alguma atividade que o Brasil entregou para o grupo global como novidade que está sendo, né, levada do Brasil para o mundo? Então, Alessandro, esse é um ponto interessante. A gente começou a falar disso um pouco antes do break. Nós acreditamos muito na região, né? A gente, por mais... E sempre vem uma discussão, como é que é a relação global da Stellantis com o time global, da região com o time global. Então, um ponto importante, nós acreditamos que, talvez um pouco diferente de outras empresas que tem muito mindset de toda estratégia é global e execução regional. A gente pensa muito mais, a construção da estratégia é global, é conjunta com o regional, então a gente participa da construção da estratégia, sempre privilegiando o resultado, o atingimento do negócio localmente, né, respeitando as necessidades regionais. Nesse processo, a gente também tem tentado trazer os nossos fornecedores, nossos parceiros, para dar mostrar o potencial desses parceiros na região, né? Não só em produtos, mas em serviços. E um ponto interessante é que, mais recentemente, a Stellantis, o grupo de engenharia da Stellantis no Brasil, na América do Sul, ele foi nomeado como grupo responsável de uma das plataformas globais do grupo Stellantis, né? Vão ter alguns carros, um deles vai ser produzido aqui, vai ser lançado aqui, mas a gente também está, a engenharia nacional, a engenharia do Brasil, da América do Sul, ela vai trabalhar na concepção do projeto de uma plataforma global que também vai ser produzida na Itália e em outras regiões, na Europa, né? E em outras regiões que a Stellantis tem planta. Então já é uma atividade que valoriza não só a competência regional, né? Obviamente também a competitividade nossa nesse tipo de atividade e dá uma visão diferenciada do quanto a Stellantis também valoriza a nossa região, todas as regiões na realidade, mas a nossa região também está muito bem posicionada.
Isso do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de produtos, o que a gente vem tentando trazer com os nossos parceiros, né, regionais localizados é uma possibilidade de exportação. A gente sabe que nós temos competência, nós temos know-how, nós temos uma base de parceiros fornecedores muito fortes, também com competências em nível global, mas com capacidade de produção e desenvolvimento nacional. Então a gente acredita que se nós ajudarmos nossos parceiros e também pudermos exportar produtos daqui, vai gerar um balanceamento melhor, até nos momentos, conhecemos bem, né? A nossa região é sempre muito volátil, seja do ponto de vista de variações cambiais, do ponto de vista inflacionário, então sim, ter esse balanceamento aí, uma possível exportação de produtos e serviços é sempre interessante para todos nós. É importante, mas é importante mesmo. E do lado do 5G, vocês têm algum projeto que querem ressaltar? Tem um desenvolvimento, obviamente. Claro, obviamente teve uma polêmica também, né, sobre questões mais geopolíticas, né? O que a gente entende é o seguinte, o 5G ele vem só para nos ajudar, né? Eu entendo que uma vez que vai trazer maior velocidade, maior eficiência, a gente tem vários projetos importantes que hoje, talvez por uma restrição, limitação do envio de dados, a gente não consiga ter velocidade suficiente, né? Então temos projetos tanto indoor, vamos chamar assim, onde, quando eu falo, por exemplo, da manufatura, nós falamos da manufatura 4.0 ou 5.0, né, que é a integração do homem, máquina e geração de dados, né? Quanto maior velocidade de dados, maior eficiência nós vamos gerar na manufatura 4.0, 5.0. E essa integração, tanto nas nossas plantas, né, quanto na integração com as plantas dos fornecedores, nós entendemos com a vinda aí mais difundida do 5G, isso pode ajudar bastante. E aqui eu estou dando um exemplo, né, que é mais voltado na manufatura 4.0 ou 5.0. Mas nós temos várias aplicações também. Nós estamos agora implementando um processo de traqueamento de ferramentas, né, onde eu vou saber exatamente quantas peças uma determinada ferramenta bateu ou produziu naquele determinado fornecedor, aonde que aquela ferramenta está posicionada, se ela está na planta A do fornecedor ou na planta B do fornecedor, além da troca em tempo real de dados, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de logística, se nós entendemos exatamente qual que é o estoque intermediário, estoque final e estoque intermediário dos fornecedores, a gente consegue talvez ter uma velocidade maior de ajuste das nossas plantas, entendendo, obviamente, qual que é o risco de eu reduzir um pouco o estoque ou de ter uma puxada um pouco mais forte. Além disso, a gente também estamos trabalhando com áreas aí que a gente vai trazer uma automatização, uma geração de dados em tempo real mais rápida, né? Mais para que a gente possa tomar decisões, até eventualmente estoques de veículos. Então, ou seja, o 5G no nosso entendimento ele vem só para corroborar, só para trazer mais eficiência, mais velocidade. Obviamente a tecnologia também tem que acompanhar, né, essa transmissão de dados, mas a gente tem boas perspectivas com a vinda mais divulgada e com mais amplitude do 5G para o nosso mercado. Porque a indústria com certeza vive de organização, integração e rapidez, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, hoje não tem muita coisa mecânica, mas quase tudo eletrônico, quase tudo e até conectado. Com o cliente final também, né? Você pensar que a nossa área de suprimentos também, né? Como a gente estava falando, não é só comprar coisas ou trazer peças para dentro da planta, mas até a integração com o cliente final, no momento que nós entendemos que o cliente vai em determinado concessionária, de um dealer, e precisa de uma peça ou precisa de um acessório, né? Se a gente tem uma velocidade na transmissão de dados, que não precisa passar todo o fluxo burocrático, até que a gente entenda lá na base da necessidade daquele cliente, isso ajuda muito, né? Porque no final das contas, nosso objetivo maior é atender o cliente final, né? Com produto de qualidade, com rapidez. Que claro, o cliente final sempre é o rei, né? Ele que manda. É o que paga o nosso salário, inclusive. Exato, né? Exatamente.
E, bom, a gente já falou várias vezes no Infraparlare da Agenda 2030 da ONU, né, que elaborou 17 pontos como missão, né, para melhorar o nosso mundo. Parece muita retórica, mas na verdade tem muito conceito prático, né? Tem a parte de ESG que as empresas estão desenvolvendo e tem várias missões dentro desses 17 pontos que impactam na vida, no dia a dia das empresas, nossas vidas, né? Tem algum ponto que você quer ressaltar, né, sobre a Fiat, claramente, da Stellantis? Eu diria que, bom, não é muito falar ESG, é uma prioridade absoluta dentro da nossa empresa, né? Até porque é uma questão de sobrevivência. A gente entende que nos diversos mercados, diversos países, se nós não nos adequarmos, estarmos à frente, inclusive, em todos os aspectos ligados ao ESG, nós não vamos ter produtos competitivos para atender aquele determinado mercado. Então é uma questão de sobrevivência. Na Stellantis a gente tem trabalhos importantes em vários pilares, né? Seja diversidade, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social também, que estão ligados muito fortemente ao ESG. O nosso CEO da região, ele é um forte impulsionador do ESG em primeira pessoa, nos vários comitês que ele participa. Nós definimos uma governança de sustentabilidade, né? Trazemos todos os pontos da ESG global também, mas um ponto importante é que essa governança global, ela dá autonomia desse time de sustentabilidade regional para tomar as decisões, as ações necessárias. Então hoje, todas as regiões têm objetivos de ESG nos vários pilares, todas as áreas dentro da empresa sabem exatamente qual que é a contribuição que ela precisa dar para aquele determinado pilar, para que a gente possa, obviamente, continuar contribuindo para a sociedade, para todas as relações relativas ao ESG. É importante enfatizar que as nossas plantas na região, elas são referências globais, as plantas na South America são referências globais do ponto de vista de sustentabilidade. Posso citar alguns exemplos. A planta de Goiânia, a gente estava falando há pouco tempo, a concepção dela ela já foi feita com o intuito do aterro zero, né? Então a ideia é que todos os itens que eventualmente pudessem ser descartados, a gente de alguma forma consegue reutilizar. Ela foi uma planta também que nós conseguimos, desde o seu lançamento lá em 2015 até agora, a gente teve uma economia, uma redução de consumo de água para a produção de veículo de cerca de 46%. E hoje, para você ter uma ideia, Alessandro, a gente tem um nível de reutilização da água de 99,5%. Então toda a água que vai no processo produtivo, ele recircula e volta. Além disso, a gente tem um projeto muito interessante que de reflorestamento, para cuidar do bioma natural, recuperar e cuidar, focando obviamente na Mata Atlântica. Nós temos aí um viveiro com produção de mudas de mais de 80 mil mudas, das quais a gente já teve a feliz oportunidade de plantar mais de 117 mil mudas, tá? Recompondo a Mata Atlântica. São quase 300 espécies diferentes, dessas mais de 30 são espécies raras, espécies aí, em processo de extinção, isso só na planta de Goiânia, né? Quando a gente pega Betim, esse programa do Aterro Zero, a gente já também fomos pioneiros, a gente vem desde 2011, né, com a planta de Betim, que é focada na Fiat, com Aterro Zero, sem emissão de resíduos no ambiente. E depois Porto Real, que também nós começamos com Aterro Zero desde o ano passado. É uma planta também de referência. A gente retirou quase 200 toneladas por ano de resíduos que a gente jogava para os aterros sanitários, né? E lá também tem um ponto interessante, nós temos uma pintura à base de água, né? Pintura à base de água, com esse processo de pintura, além de ajudar na redução das emissões, também na eliminação de resíduos nos efluentes, né? E tudo. Então, é uma planta também de referência para nós, né?
Eu sei quanto é importante economizar água nas fábricas, porque eu trabalhei por muitos anos com esse segmento mais de despoeiramento, né? Então, abatimento das emissões e também a recuperação de calor, que já estava começando assim no Brasil. Isso é ótimo porque temos que economizar energia, temos que ter um jeito de fazer uma economia mais circular. Exatamente. Né? Porque não tem como gastar somente. Isto na Europa a gente sabe porque a gente tem menos recursos, né? O Brasil tem muito mais recursos do que a Itália, né? Muito mais, então... Mas é importante isto e, inclusive, eu quero aproveitar aqui e fazer uma propagandinha, digamos, agradecer a Italcam, a Câmara de Comércio Italiana, porque trouxe para nós de Buongiorno São Paulo esse tópico que a gente realmente nunca tinha, né, tocado. E então esse tópico de ESG e também esses 17 pontos são muito importantes. Então, mostrar que as empresas estão fazendo esse caminho é de verdade muito importante. Então, sem dúvida grazie também para a Câmara. E, Giuliano, nós concluímos sempre o Infraparlare e também os outros podcasts do Buongiorno com uma pergunta que é sempre a mesma, mesmo que seja indústria, mesmo que seja esporte, qualquer tópico, né? E a pergunta você sabe, todos os caminhos levam para Roma, né? Fala. Mas aqui no Brasil se usa essa frase no mundo do marketing, né? Que é: qual é a sua Roma? Ou seja, qual é o seu norte, a sua meta dentro da sua profissão, né? Claro. No Grupo Stellantis. É uma pergunta interessante, né? Mas eu costumo compartilhar com a minha equipe. Nós queremos ser considerados a melhor área de compras e supply chain da indústria, né? Pelos nossos stakeholders e por toda a nossa integração. Isso, e eu falo da indústria não só do ponto de vista da indústria automotiva, a indústria regional, mas da indústria global, né? E como que a gente... o que a gente faz para chegar lá, né? Primeiro, tem vários pilares, né? Porque um ponto fundamental que, obviamente, o acionista, o meu CEO, vai nos cobrar é o resultado. O resultado que a área de suprimentos vai gerar, né? Como eu mencionei no início, a gente é responsável por cerca de 80% do custo de produção de um veículo, na média, né? Então, o resultado, como que eu gero o resultado? Seja atingindo os objetivos, que trazendo vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, né? Principalmente os outros OEMs. Esse é um dos pilares, que é a premissa básica: resultados fortes e melhores do que os nossos concorrentes. Por outro lado, eu preciso potencializar o relacionamento, a parceria com os nossos stakeholders, né? Sejam eles fornecedores, parceiros, que eles sim que vão trazer as tecnologias de fora, eles que vão nos dar vantagem competitiva também, seja com stakeholders internos, né? Toda a integração com as áreas que eu mencionei para você no primeiro bloco, né? Com as engenharias, com a qualidade, com todas as áreas, com as áreas da comercial, isso é fundamental também. E por fim, mas talvez o mais importante, é essa integração, ou esse ambiente de trabalho com os nossos colaboradores, né? A área de suprimentos, ela é feita, o único asset que nós temos são as pessoas. Então, as pessoas é que fazem com que uma área dê o resultado que dá, e nossa área tem dado um resultado extraordinário, mas eu preciso que as pessoas estejam engajadas, motivadas, tenham sim conhecimento técnico, mas que elas gostem de trabalhar com essa atividade, que elas gostem de trabalhar com o grupo, e são elas que fazem todas essas interações, tanto em nível regional quanto em nível global. Então, a minha Roma, né, a minha meta é, de fato, ser reconhecido de forma objetiva pelos nossos stakeholders como a melhor área de compras e supply chain de toda a indústria. Muito bom, muito bom. Giuliano, grazie, obrigado por participar aqui do Infraparlare, e agradecemos sempre os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Não deixem de seguir todos os episódios e nos esperamos um próximo encontro virtual. Ótimo, muito obrigado. Alla prossima, grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.